Olá pessoal, eu sou Mônica Sobral e nós hoje iremos falar um pouquinho sobre substituição tributária, né? Na realidade vamos falar sobre o ICMS correlacionado à substituição tributária nas operações de saída, na antecipação nas operações de entrada e também vamos falar referente ao DIFAL. Lembrando que esse DIFAL que nós iremos comentar é sobre o DIFAL nas operações correspondente à substituição tributária, tá certo? Eu sou pós-graduada em Direito Tributário e hoje eu vim dar aqui uma aula para vocês referente a essa sistemática do ICMS pela Faculdade Legale, tudo bem? Então, para trazer para vocês a informação, vamos definir primeiro o que é substituição tributária, né? Então, a substituição tributária, ela consiste em atribuir a um terceiro a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, devido numa operação ou numa prestação realizada no campo de incidência do imposto que nós sabemos que é o ICMS, do qual decorre o fato gerador, embora não pratique. Então, antecipação, antes mesmo de uma saída, já está sendo recolhido o ICMS antecipadamente. A Constituição Federal estabelece lá no seu artigo 150 que a lei poderá atribuir o sujeito passivo de obrigação tributária à condição de responsável pelo pagamento dos impostos, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Então, essa é a nossa definição de substituição tributária. E nós temos aí as espécies de substituição tributária, porque nós temos a substituição tributária antecedente, para trás, que é aquele que posterga o pagamento, ok? Fica para o próximo o recolhimento do imposto. É o chamado diferimento. Vocês devem ter visto aí que nós tivemos agora, dentro do ano de 2019, umas cobranças referente ao pescado. É ele que traz a questão do diferimento. Existem outros produtos sujeitos a essa substituição tributária, mas o que correu aí uma grande dor de cabeça para os empresários e até mesmo para alguns contabilistas foi o diferimento correspondente ao pescado, ao peixe, tá certo? Então, ele traz a substituição tributária antecedente, também conhecida como substituição tributária para trás, consiste na postergação do pagamento do imposto, ou seja, o imposto será pago por uma terceira pessoa em um momento futuro, relativamente ao fato gerador já ocorrido. Neste caso, o contribuinte que recebe a mercadoria fica responsável pelo recolhimento do imposto devido em relação às etapas anteriores. É o que ocorre nas operações com previsão de diferimento do ICMS. Então, esse é um tipo de espécie correspondente à substituição tributária. Nós temos também a substituição tributária concomitante, tá? A substituição tributária concomitante, ela é atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto ao tomador de serviço, né? Ou ao terceiro envolvido correspondente ao conhecimento de transporte. Então, essa operação é voltada para o transporte. Essa hipótese de substituição tributária determina a necessidade de recolhimento do imposto no instante que ocorre o fato gerador, como é o caso da substituição tributária do serviço de transporte, prestado por autônomos, empresas transportadoras não inscritas no cadastro de contribuinte do ICMS, no estado em que se inicia a prestação de serviço. Então, nessa situação, precisamos recolher o ICMS por substituição tributária, ok? A outra espécie que nós temos de substituição tributária é a subsequente, aquela que é conhecida para frente. A substituição tributária subsequente, também chamada de substituição tributária para frente, consiste na retenção de antecipação do recolhimento do imposto por um contribuinte denominado substituto em relação ao terceiro por fato gerador ainda não praticado, ou seja, ainda não ocorrido, pelas operações subsequentes que serão praticadas pelas demais contribuintes até a operação do consumidor final. Então, uma antecipação do recolhimento do imposto, que imposto? O ICMS. Então, temos lá aquele primeiro responsável da cadeia, né, que ele traz aí na legislação, que seria a indústria, e ela vai ter a obrigatoriedade de recolher por toda a cadeia,
mesmo que ainda não tenha acontecido o fato gerador posterior. Então, o fato gerador inicial é aquele na hora da saída da mercadoria da indústria, daquele fabricante, aquele importador que é considerado ali o primeiro da cadeia. Então, nós temos aí que a indústria, ela vai ter a obrigatoriedade de recolher, né, o imposto devido dela próprio, aquele que ela já tem um costume de calcular na sua nota fiscal, e ela ainda vai ter a responsabilidade de reter esse imposto, né, devido por antecipação correspondente ao ICMS. Então, ela vai pagar o dela próprio e o do próximo, tá certo? Já que ela vai pagar o dela próprio e do próximo, o próximo da cadeia já não recolhe mais esse ICMS. Operação interna, né? Porque na hora que nós estamos calculando o imposto, nós estamos calculando aqui dentro do estado de São Paulo. Então, o próximo da cadeia não vai pagar mais dentro do estado de São Paulo, na operação interna, tá certo? Vamos falar um pouquinho depois referente à operação interestadual. Então, hoje nós temos aí como obrigatoriedade o contribuinte substituto e o contribuinte substituído. Substituto é aquele que recolhe o dele e o do próximo. E o substituído é aquele que não recolhe mais o ICMS dentro da sua operação. Se ela é uma empresa RPA, ela não destaca mais ICMS. E se ela for uma empresa do Simples Nacional, ela não recolhe mais o ICMS dentro do DAS. Isso no caso do substituído, porque já foi recolhido anteriormente pelo primeiro da cadeia. Tudo bem, gente? O histórico de inclusão correspondente aos produtos sujeitos à substituição tributária dentro do estado de São Paulo, nós temos aí as leis 12.681 de 2007, né, e a lei 13.291 de 12 de 2008, que foi aquela lei, né, que estabeleceu praticamente todos os segmentos com substituição tributária. Porque a substituição tributária nós já tínhamos produtos que já vinha há muito tempo nessa cadeia de sistemática de substituição. Então já tinha a cadeia de autopeças, já tinha a parte de bebidas, né? Então alguns produtos já eram sujeitos à substituição tributária. Com a lei de 2008, praticamente todos os demais segmentos ficaram passíveis de substituição tributária. Então, aumentou gradativamente as empresas com responsabilidade de calcular a substituição tributária, né? Esse ICMS. Temos aí alguns decretos correspondentes aos tipos de mercadoria, né, com a AST. Aí de 2007 nós tínhamos medicamento, 2008 ração animal, produtos de limpeza, né? Nós temos aí também 2009 produtos eletrônicos. Então, esses decretos aí citados anteriormente acrescentaram os artigos correspondentes à substituição tributária do Regulamento do Estado de São Paulo, que veio do 313A até o 313Z20, tá certo? Então, essa sistemática em 2008 foi a que acrescentou praticamente todos os produtos na classificação de substituição tributária. Hoje veio se alterando muitos produtos, então alguns produtos já saíram da responsabilidade da substituição tributária, outros foram alterados, então nós temos sempre que acompanhar, porque é um regulamento assim muito complicado no dia a dia, porque eles sofrem muitas alterações, né? A partir de 2016, diversos produtos foram excluídos da sistemática da substituição tributária. E foi nesse regulamento aonde nós tivemos também a alteração correspondente à nomenclatura do produto, acrescentando mais um código a ser utilizado nos produtos correspondentes à substituição tributária. Então, eu sempre consultava o produto mediante NCM, né? E hoje nós temos que correlacionar o NCM e também o SEST, que é, né, o nosso código especificador da substituição tributária. Ele veio aí com o convênio 142 de 2018, que padronizou os segmentos da substituição tributária, né, como se ele estivesse aí igualado os produtos na esfera federal, porque antes existia uma briga muito grande. Um produto tinha substituição tributária dentro do estado de São Paulo, mas que não tinha substituição tributária dentro do estado de Minas ou dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, nós tivemos o convênio 52 de 2017, que já trouxe essa sistemática para considerar isso como se fosse nacional, e o convênio 142 de 2018, que já trouxe novas alterações e decretou aí, padronizou
o produto com a questão do SEST. Então, o SEST hoje é um código que é obrigatório para qualquer venda de produto que esteja na cadeia da substituição tributária. Algumas pessoas às vezes me param e falam assim, mas Mônica, eu estou vendendo uma mercadoria que tem ST, mas eu não estou colocando o SEST. Provavelmente você está deixando zero ou você está deixando em branco, mas isso você pode ser penalizado, porque nós temos desde 2015, 2016 já a correlação com o SEST. 2017 para cá, todas as notas fiscais já deveriam estar saindo com o SEST. Então, hoje é um código que é obrigatório para qualquer produto que você venda que tenha substituição tributária, né? Ele que vai classificar o seu produto mediante o IVA, tá certo? Tivemos aí também as operações em que não se aplica a substituição tributária. Então, o Estado, o regulamento correspondente à substituição tributária, ele diz que o primeiro da cadeia ele é responsável pelo recolhimento do imposto. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que trazer em quais operações que não são cabíveis o cálculo da substituição tributária. E nós temos aí no material operações em que não se aplica a substituição tributária. Dentro do Estado de São Paulo, não se aplica a substituição tributária nas saídas das mercadorias destinadas à integração ou consumo em processo de industrialização. Estabelecimento paulista, quando a operação subsequente estiver amparada por isenção ou não incidência. Outro estabelecimento do mesmo titular, desde que não seja varejista. Outro estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto por sujeição passiva de substituição em relação à mesma mercadoria ou outra mercadoria enquadrada na mesma modalidade de substituição. Estabelecimento situado em outro estado, salvo se houver acordo prevendo a sua exigência. Então, na operação interestadual, nós teremos que tomar um pouquinho mais de cuidado referente a ST. Tá certo? Ok? Então, algumas operações não tem previsão de cálculo. Às vezes, as pessoas falam assim, Mônica, estou vendendo, eu tenho que calcular ST? Ó, lembrando, não vai calcular substituição tributária quando você vender para uso e consumo próprio ativo imobilizado. Quando você vender para uma empresa que vai fazer industrialização daquele produto. Então, é muito importante que você saiba qual é a finalidade do seu produto para o destinatário. Porque mesmo você sendo o primeiro da cadeia, você sendo a indústria, não importa se você é uma empresa optante pelo Simples Nacional ou se você é uma empresa RPA, vai depender da finalidade desse produto para o seu cliente para se destacar a substituição tributária, tá certo? E a substituição tributária, ela tem várias formas de se fazer o cálculo, né? Nós temos o preço de mercado, nós temos por pauta e nós temos também aquele na inexistência do preço final ao consumidor que eu preciso usar o quê? O IVA. Então, o IVA, ele é um índice de valor agregado correspondente a um percentual que a legislação entende que seria um montante cobrado até o final da cadeia, consumidor final. Então, ele pega aquele percentual que é um estudo e aquele percentual tem que ser antecipado, tá certo? Mediante esse IVA, que é o índice de valor agregado, nós vamos calcular a ST. Né? E para se calcular a ST, nós temos aí a base de cálculo. Então, a base de cálculo para se calcular a substituição tributária mais o IVA seria dessa forma. Base de cálculo, valor da mercadoria mais IPI, mais frete, qualquer outra despesa cobrada do meu cliente, ok? Vezes o IVA. Essa é a forma de se calcular a base de cálculo da substituição tributária. Então, eu preciso saber a minha base, o meu índice de valor agregado, que é o meu IVA, para se encontrar o valor da substituição tributária, tá certo? Então, o IVA aplicável nos novos produtos sujeitos à substituição tributária, a partir de 2008, ele foi divulgado pela Secretaria do Estado de São Paulo, por meio de portaria CAT. Então, sugiro a vocês acompanhar a portaria CAT, porque lá sempre traz alterações correspondentes ao índice. Porque esse IVA, ele é alterado conforme a demanda do produto. Então, hoje, final de ano, geralmente, bebida aumenta, né? Então, o consumo de bebida é sempre mais alto. O que vai acontecer? O IVA tende a se alterar.
tende-se a haver uma elevação desse índice. Então, eu preciso sempre estar acompanhando os produtos que eu vendo para se saber qual é o índice a ser calculado da substituição tributária, tá certo? Um cálculo correspondente à substituição tributária para uma empresa enquadrada no RPA, vocês vão ver aí que nós temos no material uma empresa que vende lâmpadas, ok? Então, eu coloquei um exemplo para vocês de uma empresa que vende lâmpadas, uma loja que está aqui dentro do estado de São Paulo, onde nós temos um valor de produto de R$ 1.000, cobrado do destinatário, mais R$ 50 e mais 150 de IPI. Então, aqui eu posso ser tanto uma indústria, como eu posso ser uma equiparada à indústria. Mônica, quem você vai me dar exemplo como equiparada à indústria? Uma importadora, porque a importadora ela é equiparada à indústria. E ela sendo equiparada à indústria, ela é a primeira da cadeia, ela passa a ser responsável pelo recolhimento também da substituição tributária, tá certo? Então, nós tínhamos aí o valor dos produtos de R$ 1.000, mais o frete cobrado do destinatário de R$ 50, mais o IPI calculado correspondente ao valor aí de 1.050, ou, de repente, se for 10%, né, ou às vezes sobre o valor do produto. Lembrando que a base de cálculo do IPI sempre é valor dos produtos mais despesas acessórias também, ok? Então, temos aí um montante de 1.200, tá? Aonde, para a legislação, nós encontramos para o produto desse NCM um índice de valor agregado de 40%, aonde esses 40% tem que agregar ao valor correspondente que seria cobrado dessa mercadoria. Então, nós teríamos esse cálculo de substituição tributária, uma venda de operação destinada ao próprio estado, então de São Paulo para São Paulo, aonde o valor dos produtos R$ 1.000, mais o IPI de 150, mais o frete de 50, que nos daria um total correspondente a 1.200. Então, para ficar mais fácil, 1.200 seria o valor total daquela nota que eu deveria emitir. Porém, a legislação diz que eu sou o primeiro da cadeia e que eu tenho que antecipar para ele o recolhimento do ICMS. Então, como que eu vou recolher isso antecipadamente? Vou pegar meu IVA, que era 40%, e vou aplicar em cima desse montante de 1.200. Então, 1.200 vezes 40% vai me dar quanto? 480. Logo, 1.200 mais 480 vai nos dar uma base de cálculo de substituição tributária de 1.680. Esse valor é correspondente à base de cálculo da operação seguinte, do destinatário da nota fiscal. Então, se é uma operação do seguinte da cadeia, o que eu preciso saber? Qual é a alíquota do ICMS do próximo da cadeia? Eu disse para vocês que essa operação é dentro do estado de São Paulo, né? Então, se o estado de São Paulo tiver uma alíquota de 18% para esse produto, do destinatário vai ser 18%. Então, eu vou pegar a base de 1.680 e vou multiplicar por 200%, 18%. Vai me dar quanto aí? 302,40, ok? Cálculo da substituição tributária do próximo, que seria a base. Só que aí a legislação diz o seguinte, que no cálculo da substituição tributária, eu posso abater a minha operação própria. Tá certo? Lembrando que o ICMS ele é um imposto indireto calculado por dentro, né? Então, quando ele diz que eu posso tirar a minha operação própria, é porque o ICMS, na realidade, já está lá dentro do valor do produto inicial. Por isso que a legislação permite eu tirar essa operação própria, senão o destinatário paga o imposto 2 vezes, né? Então, nós temos aí, menos a dedução da operação própria, que seria o quê? O valor dos produtos mais o frete. 1.050. Se eu estou em São Paulo e o produto tem 18% de alíquota, logo vai me dar 189. Então, se eu pegar o valor de 302,40 menos 189, vai me dar um valor correspondente à substituição tributária de 113,40, ok? Valor esse que é um imposto de substituição tributária do próximo que eu vou antecipar para o governo no total da minha nota fiscal. Vou embutir esse valor no total da nota. Vou ter a obrigatoriedade de pagar a guia da GARI do ICMS para o estado de São Paulo, né?
o código de recolhimento aí 1466, ok? Mediante São Paulo a apuração, então eu somo todas as notas emitidas dentro do estado. E o recolhimento, aí são diversos, né? Nós temos dia 9 do mês seguinte ou até mesmo no dia 20 do mês seguinte à competência, tá certo? E isso lembrando que nós aqui nesse caso somos uma empresa substituta, ok? RPA, Regime Periódico de Apuração, aquela que calcula o ICMS mediante a apuração do regime não cumulativo. Tudo bem? Então, o que ele traz? Que a carga tributária de toda a cadeia de circulação de mercadoria deve ser a mesma que seria se não houvesse a substituição tributária. Então, ele traz para nós o cálculo como que seria do próximo na hora da venda, né? Então, se não houvesse a substituição tributária, o que aconteceria? O comerciante que receberia essa nota fiscal do fabricante sem retenção, ele iria se creditar do imposto pago pelo fabricante de quanto? 189. E por ocasião das suas vendas, iria se debitar do imposto devido sobre as suas operações. Então, ele pegaria o quê? 18% de 1.680. Presumindo-se aí que ele também jogou uma margem de 40% sobre o valor do produto que ele adquiriu de 1.200 lá, ok? Então, daria quanto? 302,40. Fazendo a apuração do regime não cumulativo, então, resultando o mesmo valor do imposto a recolher de 113,40. Ou seja, 189 menos 302,40 vai me dar um imposto a recolher de 313,40. Então, o governo ele faz esse cálculo de antecipar um imposto. O primeiro vai ter a responsabilidade desse recolhimento. Sendo assim, né, não haverá recolhimento mais da cadeia seguinte, dentro do estado de São Paulo, porque se for fazer uma operação interestadual, volta-se o regulamento normal para cálculo da ST. Tudo bem? Agora, olha só. Substituição tributária na questão do Simples Nacional. Quando eu sou um substituto, o que se altera? Olha, o cálculo da ST para quem é Simples Nacional, optante pelo Simples Nacional, não se altera nada. A fórmula é a mesma. O que eu posso dizer para vocês é que se altera a questão do cálculo do IPI. Porque de uma empresa do Simples Nacional, eu não vou ter cálculo de IPI. Então, eu vou ter o quê? Só o valor dos produtos. Eu posso ter frete? Posso. O frete vai entrar para cálculo da substituição tributária? Vai. Mas o IPI não tem. O IPI não vai fazer parte desse cálculo da ST, eu sendo uma empresa do Simples Nacional. Então, uma operação interna e realizada pelo Simples Nacional, nós temos no material uma empresa dentro do estado de São Paulo fazendo uma venda para o estado de São Paulo, sendo ela optante pelo Simples Nacional. Valor dos produtos, R$1.000. O índice, que é o nosso IVA, o mesmo que nós encontramos lá sendo o RPA, porque o produto vai trazer a mesma classificação, o mesmo índice de tributação. Então, 40% de R$1.000 vai nos dar R$400 aí, né? Então, R$1.000 mais 400 vai nos dar uma base de 1.400. 1.400, calculando a operação seguinte, que daria 18%, né, a alíquota dentro do estado de São Paulo, vai nos dar um valor de R$252, tá certo? O que o governo diz? Posso deduzir a operação própria. E mesmo eu sendo do Simples Nacional, eu posso deduzir correspondente o ICMS que eu calcularia sobre o valor da minha nota, como se eu não fosse do Simples. Então, ele diz que eu posso abater a operação própria com a alíquota correspondente ao meu produto. Então, se o nosso produto é 18%, se eu fizer 18% sobre R$1.000, vai nos dar um valor de 180. Então, se eu pegar 252 menos 180, vai me dar aí uma guia a ser recolhida de R$72. Então, R$72 o ICMS ST do próximo da cadeia, que a responsabilidade passa a ser do primeiro, aquele que a lei determina como substituto tributário, tá? O que eu posso dizer referente à questão de recolhimento é que o Simples Nacional tem a possibilidade de recolher essa guia 2 meses após. Então,
Ele também vai recolher na GARI de ICMS no 1466, porém o vencimento é o último dia do segundo mês subsequente à competência. Então, o Simples Nacional teve esse benefício de postergar aí um pouquinho a data do recolhimento desse imposto, ok? E como que fica essa situação correspondente às operações interestaduais, né? Então, para calcular a substituição tributária numa operação de venda destinada a outro estado, eu vou ter a responsabilidade de acompanhar a questão de protocolo e convênio. Então, eu sempre vou ter que olhar o meu produto. Se ele está destinado a Minas, eu preciso verificar se esse produto tem convênio de São Paulo com Minas, para saber se eu vou aplicar a substituição tributária ou não. Então, eu vou acompanhar convênio ou protocolo. Existindo convênio ou existindo o protocolo, eu vou ter a obrigatoriedade de destacar a substituição tributária na minha nota fiscal. Só que o recolhimento muda um pouquinho, porque quando eu faço para São Paulo, eu recolho aí dentro do estado de São Paulo por apuração. Quando eu faço essa venda interestadual, eu vou ter a obrigatoriedade de calcular a ST, mas eu vou ter que mandar a mercadoria já com a guia recolhida, mediante GNRE, né, que é a guia de recolhimento estadual, ou guia própria do estado, porque tem estado que não aceita o recolhimento via GNRE, tem que ser guia própria dele. Tudo bem? Então, tendo aí essas operações, eu preciso calcular a substituição tributária, ok? Nessa operação, eu tenho que sempre também pesquisar a questão da finalidade desse produto para o próximo da cadeia. Por quê? Se em São Paulo eu preciso consultar qual é a finalidade, na interestadual é o mesmo procedimento. Então, olha, estou vendendo para o estado do Rio de Janeiro. A venda é destinada a um não contribuinte. Quem é não contribuinte? Pessoa física, pessoa jurídica que não tem inscrição estadual. Isso é venda para não contribuinte. Vou calcular a substituição tributária? Não. Mesmo que o seu produto tenha ST, tenha protocolo, tenha convênio, mas é uma venda destinada a não contribuinte, você não calcula a substituição tributária. Nesse caso, nós temos que se atentar a aplicar o diferencial de alíquota correspondente à emenda constitucional 87 de 2015, que aí para o Simples Nacional está suspenso com a ADI 5464. Então, esse cálculo de diferencial não tem nada a ver com a substituição tributária. É um cálculo de diferencial de alíquota destinada à venda não contribuinte fora do estado de São Paulo, ok? Agora, estou vendendo um produto para um contribuinte do ICMS, lá no estado de Goiás, mas ele é um usuário final. Ele está comprando para uso e consumo ou ativo imobilizado. Vou calcular a substituição tributária? Também não vou calcular a substituição tributária. Aí, nessa situação, eu vou ter que fazer uma pesquisa referente ao produto que eu estou vendendo, porque dentro do protocolo, dentro do convênio, possa ser que eu tenha outra responsabilidade. Em vez de eu calcular a ST, eu vou calcular o diferencial de alíquota por protocolo e convênio, tá certo? Se eu estou vendendo uma mercadoria destinada à comercialização, ou seja, uma saída subsequente, aí eu passo a ser responsável pelo recolhimento da AST. Então, já vou mandar a minha mercadoria para o outro estado com o imposto retido por antecipação, no total da nota, ok? Recolhimento via GNRE ou guia própria. E como que eu faço o cálculo dessa substituição tributária? Olha, mediante a base de cálculo da ST, é exatamente igual à operação dentro do estado de São Paulo. O que se altera é que quando eu estou vendendo para outro estado, eu tenho que tomar cuidado com o IVA. Primeiro que o IVA, eu tenho que sempre olhar o estado de destino, porque eu estou fazendo uma antecipação. Então, se eu estou fazendo uma antecipação, eu estou fazendo essa antecipação para o estado de Goiás, para o estado do Rio, para o estado de Minas. Então, eu estou recolhendo um imposto antecipado que seria para aquele estado, não é do estado de São Paulo. Então, o que eu preciso saber? Qual é o IVA da operação de destino?
Preciso entrar dentro do regulamento e verificar qual é o IVA do estado de Goiás, qual é o IVA dentro do estado do Rio de Janeiro, qual é o IVA de Minas Gerais. Primeiro ponto. Segundo, com cálculo diferenciado, porque eu estou fazendo uma operação interestadual, na hora que eu achar esse IVA daquele estado de destino, eu vou ter que aplicar um cálculo para ajustar o efeito da carga tributária. Porque quando eu vendo para outro estado, eu vendo numa alíquota interestadual, não é uma alíquota correspondente ao estado de destino. Então, eu preciso fazer com que esse cálculo da ST se torne exatamente igual como se fosse feito dentro daquele estado de Goiás. É por isso que o regulamento diz que eu preciso usar um IVA ajustado, ok? E para se achar esse IVA ajustado, eu preciso usar essa fórmula aí, que é o IVA ST ajustado. IVA, né? 1 mais o IVA ST original, vezes 1 menos a alíquota inter, dividido por 1 menos a alíquota intra. Preciso utilizar a alíquota interna de destino e a intra, que seria a interestadual, né? Aquela que eu mando a mercadoria A4, A7 ou A12. Então, vamos colocar um exemplo aí no material de vocês para se achar o IVA ajustado. Então, ó, uma venda interestadual de materiais de construção para o estado de Minas, cuja alíquota interna seja 18%. Então, ó, estado de destino, a alíquota interna deles lá é 18%. E o IVA do estado de Minas é 34,57%. Então, eu ajustando aí o meu IVA, eu vou encontrar 44 e 42%. Então, eu peguei lá os 34,57%, né? Tive que achar minha alíquota interestadual de 12% e a minha alíquota intra, que é a da operação interna, de 18%. Logo, ajustando, eu acho 44 e 42%. Esse é chamado IVA ajustado, aquele que eu preciso tornar igual o efeito da carga tributária de 12 para 18. Então, 12 na operação interestadual, 18 na operação interna dentro do estado de Minas Gerais, ok? Feito esse cálculo, numa venda de substituto RPA para o estado de Minas, lembrando daquele outro exemplo, nós teríamos valor do produto de R$ 1.000, mais o IPI de 150, mais o frete de 50, um montante de 1.200. Usando aí o nosso IVA ajustado de 42,42%, vai nos dar uma base de substituição tributária de destino de 1.733,04. Então, 18% vezes 1.733,04 vai nos dar um valor de 311,95. Esse imposto seria o do próximo, mas para a legislação da ST, nós sabemos que nós podemos sempre deduzir a operação própria. A operação própria, nesse caso, é aquela operação de venda interestadual, onde eu vou pegar 1.000, que é o valor do produto, mais o frete de 50, vai nos dar aí uma operação própria de 1.050 vezes 12%, R$ 126. Então, eu pego 311,95 menos 126, vou encontrar 185,95. Esse é o cálculo do ICMS substituição tributária na operação interestadual de um contribuinte RPA. A diferença do RPA para uma empresa do Simples Nacional, aí no nosso caso, né, é a questão do IVA, porque sendo do Simples Nacional, eu não ajusto o IVA. Então, essa foi um dos benefícios que nós tivemos com o convênio 35 de 2011, dando a possibilidade de não ajustar o IVA. Isso quando eu vendo para outro estado e eu sou optante pelo Simples Nacional. Tudo bem? Ok? Agora, lembra que eu falei para vocês que de repente eu venho a fazer aí uma venda destinada a um contribuinte de ICMS, mas que esse contribuinte do ICMS está comprando essa mercadoria para uso e consumo próprio ou ativo imobilizado. Então, eu preciso tomar cuidado correspondente
ao que diz o protocolo e ao convênio de ST. Por quê? Toda vez que eu vender interestadual e esse produto tiver substituição tributária mediante protocolo e convênio, e essa mercadoria for destinada a uso e consumo próprio ou ativo mobilizado do destinatário, aonde esse destinatário ele é um contribuinte do ICMS, eu vou precisar talvez calcular o diferencial de alíquota. Então, olha como que é a situação da substituição tributária, né? Nós temos um exemplo aí no convênio 142 de 2018, onde ele acrescentou, né, a cláusula 4ª e a 12ª, referente à questão da aplicação referente ao diferencial de alíquota nos produtos de substituição tributária, quando houver o acordo ou o convênio e o protocolo, tá? Então, o exemplo que nós temos do protocolo 32 de 2013 é justamente numa operação interestadual com mercadoria de material de limpeza. Então, ele traz no parágrafo único aí, ó, o disposto no caput aplica-se também a diferença entre a alíquota interna e a interestadual sobre a base de cálculo da operação própria, incluídos, quando for o caso, os valores de frete, seguro, impostos e outros encargos, transferíveis ou cobrados do destinatário, na hipótese de entrada decorrente de operação interestadual em estabelecimento de contribuinte de mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo permanente. Então, ó, para ficar claro, quando eu vender mercadoria destinada à comercialização, se tiver convênio e protocolo, aplico a substituição tributária. Se eu vender a mercadoria destinada a uso e consumo ou ativo mobilizado, aonde o destinatário possui inscrição estadual, em vez de se calcular AST, se houver protocolo e convênio, eu preciso consultar o parágrafo único e verificar se eu preciso calcular o diferencial de alíquota. O problema é que os estados aí não entraram em comum acordo, aonde eles adotaram um cálculo de diferencial de alíquota por protocolo e convênio totalmente diferente. Então, nós temos alguns exemplos aí referente ao cálculo desse diferencial. Então, ó, cálculo com base única, né, que seria praticamente aquele diferencial. A alíquota interestadual 12, aonde a alíquota interna do estado de destino é 18. Então, 12 menos 18 vai dar 6%. Calculando 6% sobre o valor da operação, vai encontrar o diferencial de alíquota. Então, nós temos aí, ó, Acre, Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso, São Paulo, né, Santa Catarina, Distrito Federal. Esses utilizam praticamente a mesma regra, que seria um diferencial de alíquota próprio. Então, ó, valor da mercadoria sem ICMS, que é aquele preço de venda que eu ainda não embuti o ICMS. Embuti no ICMS correspondente a uma operação interestadual de 12%. Então, eu vou encontrar aí uma base de 11.363,64. Aplicando 12%, vou achar a operação interestadual de 1.363,64. Porém, lá no estado de destino, a minha alíquota é 18%. O que vai acontecer aqui? Vou pegar os 11.363,64, que seria a base de cálculo do ICMS, vou aplicar 18%, que seria a operação interna dentro daquele estado de destino, que vai me dar 1.363,64, e vou tirar correspondente ao valor de 2.045,46. Então, ó, eu vou pegar 11.363,64, vou aplicar 18%, vou encontrar 2.045,46. Vou deduzir 1.363,64. O que vai nos dar? Um valor correspondente ao diferencial de alíquota de 681,82. Então, esse cálculo é quando eu uso uma base única. É um diferencial de alíquota como outro qualquer na aquisição interestadual, ok? Vou pegar o valor da base de cálculo do ICMS, vou aplicar a alíquota interna dentro do estado de destino,
vou achar o ICMS e vou deduzir a operação interestadual. Logo, vai me dar o valor correspondente ao cálculo do diferencial de alíquota. Agora, tem outros estados, igual Bahia, Minas, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Pará, que já encontrou um cálculo totalmente diferente para esse diferencial de alíquota. Então, o que ele nos traz aqui, ó? Valor da mercadoria sem ICMS, 10 mil. Valor total da operação, com ICMS embutido, com a carga tributária interestadual. Né? Nesse exemplo aqui, nós estamos usando 12%. O que vai nos dar? 1.363,64, aonde a alíquota interna de destino é 18%. Então, o que ele fez aqui, ó? Pegou a base, né, no material de vocês tem aí, pegou a base de 11.363,64, né? Tirou o ICMS interestadual de 1.363,64 e achou o valor dos produtos, que seria os 10 mil antes do ICMS embutido. Embutiu 0,82. Que seria esse 0,82 aqui? Esse 0,82 seria a carga tributária na operação interestadual, ok? Me deu uma base de 12.195,12. Feito isso, ele vai achar os 18% sobre essa operação de 12.195,12. 18% de 12.195,12 vai nos dar 2.195,12. Ok? Achando esse novo valor de ICMS, eu vou deduzir a operação interestadual. Então, é assim, ó. Ele pega, tira aquele ICMS, acha uma nova base e dessa nova base ele aplica 18%. Feito 18%, ele vai pegar o valor multiplicado dos 18 menos a operação interestadual e vai nos dar 831,48 centavos, ok? Então, isso nós temos que sempre acompanhar. Vocês vão ver que tem outros estados, igual Roraima, Sergipe, Tocantins, que também já calcula de outra forma. Um valor de venda de mercadoria 10 mil, colocado aí a alíquota interestadual dentro desse produto, vai nos dar uma base de 10.752,69, aonde essa alíquota interestadual é de 7%, a alíquota interna de destino é 18%, ok? Fazendo o cálculo, ICMS diferencial, ele já multiplicou os 18%, que seria de destino, os 7%, que seria a operação interestadual, então ele vai fazer 18 menos 7. Vai dar um diferencial de 11%. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os 10.752,69 e vai dividir por esses 0,11, que seria o quê? O índice dos 11%, que é o percentual do ICMS, ok? Achando aí a carga tributária de 0,89, ele vai embutir em cima desses 10.752,69, achando um valor de 12.081,67. Desses 12 mil, aí sim ele vai aplicar o diferencial de alíquota de 11%, ok? Tendo um valor de 1.328,98 a ser recolhido. Então, cada estado aplica o cálculo de diferencial de alíquota de protocolo e convênio diferenciado. Cada um regulamenta o seu. Esse é uma briga constante, porque na hora de se fazer a venda, eu sempre tenho que estar dando uma olhadinha correspondente a como é feito esse cálculo. Igual o exemplo que nós temos aí de Goiás, que também utiliza um cálculo correspondente à diferença da alíquota interna interestadual, achando aqui um exemplo de 10%, aplicando aí o cálculo correspondente ao valor do produto, dando um cálculo de diferencial de 1.295,50, tá certo? Ok? Temos Pernambuco também, que ele já faz um cálculo correspondente ao valor da mercadoria, tira o valor do ICMS, acha o valor do produto, né? Logo depois ele divide aí
correspondente à alíquota de 0,82 e depois ele faz o cálculo do diferencial de alíquota de 6%. Então, eles sempre vão encontrar uma base diferenciada para cálculo do diferencial de alíquota, tá? Cada estado regulamenta o seu, ok? Feito isso, nas operações de saída, nós ainda temos que tomar cuidado nas operações de entrada de mercadoria com substituição tributária, ok? Porque quando eu faço uma operação de saída, eu já tenho que consultar protocolo e convênio, tá certo? Quando eu compro de outro estado, eu sempre vou ter que me atentar ao meu regulamento interno do estado de São Paulo. Então, imagine você comprando uma mercadoria lá de Goiás. Essa mercadoria chegou aqui no estado de São Paulo, onde essa mercadoria não veio com retenção do imposto, não veio com cálculo de substituição tributária. O que você vai ter que fazer? Consultar seu produto. Aí eu pego um determinado produto lá de material de limpeza, né, material de construção, aonde esse produto dentro do estado de São Paulo tem substituição tributária, ok? E eu estou comprando essa mercadoria com a finalidade de revenda, sempre se atentando a uma saída subsequente. Então, se eu estou comprando com a finalidade de revenda, eu vou ter que calcular a substituição tributária se o produto aqui dentro do estado de São Paulo tiver aí a AST. Então, ele coloca aqui, conforme o artigo 426A do regulamento do ICMS, nas hipóteses de aquisição interestadual de mercadoria sujeita ao regime de ST, sem retenção antecipada do imposto, o estabelecimento atacadista, distribuidor ou varejista, sediados em território paulista, passam a ser, em caráter excepcional, responsáveis pelo recolhimento do imposto antecipadamente, na forma do artigo 426A do regulamento do estado de São Paulo. Então, toda vez que eu comprar essa mercadoria de fora de São Paulo, chegando aqui, eu preciso tomar cuidado com essa operação e calcular antecipadamente o meu imposto. E para isso, eu vou utilizar também o nosso IVA para fazer o cálculo dessa ST antecipada. E lembrando que, se eu adquirir mercadoria de uma empresa RPA, eu preciso fazer o quê? Ajustar o IVA no cálculo da antecipação. E agora, se eu comprar de uma empresa do Simples Nacional, eu não ajusto o IVA. Por quê? A questão do IVA ajustado é referente ao emitente da nota fiscal, ao remetente da mercadoria. Então, se eu comprei de uma empresa RPA, eu vou ajustar o IVA. Agora, se eu comprei de uma empresa optante pelo Simples Nacional, eu não ajusto o IVA. Então, para cálculo correspondente à antecipação, vocês vão ver que é exatamente a mesma coisa como se eu fizesse uma operação de saída. Só que eu só vou olhar o inverso, né? No caso aí, destino é quem? Eu, aqui dentro do estado de São Paulo, tá certo? Então, vamos colocar um exemplo aí de uma empresa que vendeu para nós, uma empresa RPA, eu aqui dentro do estado de São Paulo, sendo também uma empresa RPA, tendo que calcular a antecipação. Então, ó, considerando o IVA ajustado, calculado anteriormente, veremos o cálculo da aquisição interestadual de um contribuinte RPA, onde ele comprou 100 unidades de um determinado produto classificado como material de construção. A aquisição foi no valor de R$ 30 a unidade, totalizando aí R$ 3.000 em produtos. Considerando frete, carretos, seguros e demais encargos, temos um total hipotético aí de R$ 3.500. A operação foi tributada à alíquota interestadual de 12%, sendo destacado na nota fiscal de aquisição o valor do ICMS correspondente a 360. Porque no cálculo da antecipação eu já vou pegar essa nota montada, né? Então, eu vou ter lá o valor dos produtos, R$ 3.000, aí eu vou ter as demais despesas acessórias no valor de R$ 500, aonde eu vou ter um total de nota fiscal de 3.500, ok? Logo, calculando os 12% desses 3.500, vai me dar 360, tudo bem? Achando esse valor, como que eu vou calcular a minha substituição tributária no cálculo da antecipação? Vou pegar o valor de 3.500, vou fazer vezes o IVA,
lembrando que eu estou tratando de uma operação com uma empresa RPA, logo eu vou utilizar o IVA ajustado de 42,42%, tudo bem? Vou achar uma base de 5.054,70 e vou aplicar vezes 18%. Por que 18%? Porque eu estou dentro do estado de São Paulo. Sempre se atentando que eu tenho que consultar a alíquota do meu produto dentro do estado, tá? Então, 5.054,70 vezes 18%, eu vou encontrar 360. Encontrei, perdão, 5.054,70 vezes 18%, eu vou encontrar 909,85, tendo a possibilidade de deduzir a minha operação interestadual. Olha, veio de outro estado para São Paulo, aonde a empresa destacou R$ 360. Então, eu pego 905,85 menos 360. Vai me dar um valor de 549,85. Tá certo? Lembrando que se no cálculo não vier frete, eu tenho que calcular a substituição tributária pelo frete quando essa mercadoria chegar dentro do estado de São Paulo. Aí é um exemplo conforme a nossa tabelinha, né? Utilizando o valor dos produtos de 3.500 mais o valor correspondente a ST de 44,42%, que é o nosso IVA. Vou achar uma base de 5.054,70 vezes a alíquota interna de destino, que é estado de São Paulo, de 18%. O valor resultante, 909,85. Menos 360, que seria a operação interestadual, vai nos dar aí uma guia de recolhimento de 549,85. Isso no cálculo de antecipação de uma empresa RPA, ok? Se eu tivesse que calcular isso de uma empresa optante pelo Simples Nacional, Mônica, e aí? Exatamente igual. Diferença: se a empresa que vendeu para o meu estabelecimento é do Simples, eu não ajusto IVA. Se a empresa que forneceu essa mercadoria para o meu estabelecimento for uma empresa RPA, eu ajusto o IVA. Então, você sendo uma empresa do Simples Nacional, também precisa calcular a antecipação, fazer o cálculo da substituição tributária na hora que o produto chegar dentro do seu estado, ok? E em que casos que eu não aplico essa antecipação? Se eu comprar para uso e consumo próprio, se eu comprar para industrialização, se o estabelecimento responsável pelo pagamento do imposto por sujeição passiva de substituição em relação à mesma mercadoria ou outra mercadoria enquadrada na mesma modalidade, na hipótese em que o estabelecimento paulista pertence ao mesmo titular do estabelecimento remetente, né? Então, nesse caso, esse estabelecimento não pode ser varejista e a mercadoria entrada tiver sido fabricada ou importada ou arrematada quando importada do exterior e apreendida por qualquer estabelecimento do mesmo titular. Então, essas são as situações que eu não recolho a antecipação, tudo bem? O recolhimento é feito mediante, dentro do estado de São Paulo, a GARI. Sendo empresa optante pelo Simples Nacional, eu tenho a possibilidade do recolhimento 2 meses após, mas o código da guia de recolhimento é o mesmo. Se eu sou uma empresa RPA, o recolhimento é feito mediante a entrada no território paulista, aí nós já temos uma polêmica, né? Em algumas situações entende-se que o território paulista é na hora que você passa a fronteira de um estado para o outro, já tem que recolher, ok? Ou então, quando chega no seu estabelecimento, então, se chegou a mercadoria hoje, eu preciso recolher a antecipação. Se eu sou do Simples Nacional, recolho 2 meses após, tá certo? E ainda não se confundindo, porque em algumas situações o Estado permite que essa guia já venha recolhida na hora da saída
do emitente de outro estado destinado ao estado de São Paulo. Consideramos isso como se fosse um acordo comercial, né? Já se sabe que vai haver o cálculo da substituição tributária na hora que se chegar dentro do estado de São Paulo. Então, o remetente dessa mercadoria já faz um favor de calcular a ST, vem na guia correspondente à GNRE destinada ao estado de São Paulo, tá? Para não ter aquele problema de chegar aqui e sair correndo e calcular a substituição tributária por antecipação. Então, essa mercadoria já vem recolhida. Só que nesse caso, eu não posso esquecer que esse valor não vem no total da nota. Esse é um caso que está sendo feito um acordo, aonde eu já pago essa guia para a mercadoria circular, porém não vem no total da nota fiscal. É considerada essa guia como antecipação. Então, eu tenho essas duas situações. Aquela que eu faço a guia na hora que chega a mercadoria dentro do estado de São Paulo por antecipação, ok? E também tem a situação aonde o estado, né, que está me vendendo a mercadoria, aquela empresa que está me vendendo a mercadoria, já manda com um recolhimento feito mediante a guia da GNRE. Tudo bem? Gente, isso aqui, correspondente à substituição tributária, são muitos detalhes, né? Eu peço a vocês que se atentem à polêmica da ST, estudem bastante. Eu tenho que estudar segmento de produto, eu tenho que estudar qual é a finalidade, sempre se atentando à finalidade para não se calcular um imposto a mais e nem a menos. Tudo bem? Eu agradeço vocês aí pela oportunidade. Se de repente vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar meu e-mail para vocês me mandarem. Eu posso estar respondendo a qualquer momento, né? O meu e-mail vai aparecer aí para vocês. Também na apresentação tem os meus dados. E se vocês quiserem saber mais sobre a substituição tributária, vai ficar esse material disponível aí pelo YouTube na Legale. E se de repente tiver uma procura, nós gravaremos outros vídeos, tá bom? Agradeço a todos vocês e até mais.